Olá, amigos do programa Crescer na Fé. Estamos mais uma vez retomando os nossos encontros para falar sobre a formação da Bíblia, tudo aquilo que diz respeito a ela e o que ela tem a ver também com a nossa vida. Portanto, é com muita satisfação e alegria que mais uma vez nós estamos aqui para juntos trilharmos este caminho. E assim nós, retomando os nossos encontros, daremos continuidade ao estudo da palavra. Falaremos neste semestre sobre o Novo Testamento, então esteja conosco. Você que já acompanha os nossos vídeos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos juntos crescer na fé. E para bem estarmos em sintonia com a palavra de Deus, convido você a um momento de oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para que tudo aquilo que Deus queira nos dizer através da sua palavra, nós estejamos receptivos para ouvir o que o Espírito nos inspira. Então vamos nos colocar mais ainda na presença de Deus, pedindo essa graça juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, amigos, esperamos que todos estejam gozando de plena saúde, cuidando do nosso corpo, e também vamos, através da palavra de Deus, da oração e da fé, cuidarmos também da nossa alma, não é? Da nossa dimensão espiritual e transcendente. Retomando os encontros sobre as Sagradas Escrituras, se você que nos acompanha se recorda, nós estávamos praticamente finalizando a abordagem do que chamamos comumente de Antigo Testamento. Hoje nós queremos falar de um tempo que faremos em dois momentos, mas falar de um tempo que vai do finalzinho do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento até o Novo ou o Segundo Testamento. Este intervalo de tempo talvez você encontre em alguns escritos com a denominação de intertestamento, ou seja, textos intertestamentários, que necessariamente não fizeram parte das Sagradas Escrituras, mas que durante esse tempo muito colaboraram aí para manter a vida de fé do povo de Deus e, consequentemente, da igreja, que vai ser a sua também herdeira de todo esse tesouro. Então hoje gostaríamos de falar contigo sobre o finalzinho daquele período em que nós temos a tomada da então região conhecida como Palestina pelo Império de Alexandre o Grande. Já falamos disso aqui, mas o que gostaríamos de pontuar com você é algumas influências que todo este momento histórico exerceu na vida do povo de Deus e que nós vamos perceber estarem presentes também dentro dos livros sagrados, não é? Uma coisa muito interessante para que nós retomemos o nosso entendimento sobre esse período é que o povo de Deus, o povo judeu ou o povo hebreu, foi vítima de
dois grandes momentos de exílio, não é? O do Assírio, quando o reino estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e na sequência nós tivemos o famoso exílio da Babilônia. O que isso provocou? Um fenômeno conhecido como dispersão, que você vai encontrar também sobre o termo diáspora. E o que isso significa? Com o exílio, o povo de Deus foi tirado da sua terra e levado, por exemplo, para a Babilônia. Depois que o Império Babilônico cai sob Alexandre o Grande, muitos, na verdade, acabam não vindo, não é? Aliás, caem sobre o Império Persa, Ciro, o rei da Pérsia, que vai dar liberdade para o povo. Muitos judeus preferem não voltar para a sua antiga região e permanece, então, na Babilônia e por outros lugares. Inclusive, Flávio Joséfo, que vai ser um grande historiador e a grande referência do mundo judaico antigo, vai nos trazer em seus escritos uma observação de Estrabão, um geógrafo, que falava então que aonde quer que se fosse naquela época se encontraria a presença de uma porção do povo judeu, não é? Inclusive exercendo algumas autoridades sobre aquelas regiões. Ou seja, o que isso quer dizer? Que fora da Palestina, muitos judeus então já haviam se estabelecidos. Para que a gente tenha até uma ideia, e nós vamos comentar nos encontros futuros também, durante o período de Augusto, praticamente 4,5 milhão de judeus viviam fora da Palestina, enquanto na região praticamente em torno de 1 milhão, ou seja, o povo que vivia fora então da Palestina era até muito maior do que aqueles que viviam mesmo nesta região, não é? Agora, o que isso tem importância para nós? Gostaria de chamar a sua atenção aqui, porque quando o povo começa a habitar principalmente fora do território palestino, eles entram em contato com esta cultura, a cultura helênica, a cultura grega, não é? Então são línguas, é uma outra língua, são outros costumes, e aí nós temos também um fenômeno muito importante dentro da cultura grega, que é a presença da filosofia. Pensadores, oradores, pessoas que costumam discutir sobre tudo o que acontece, não é? Fazer com que o pensamento ele seja muito exercitado e com isso traduz um certo conhecimento, uma certa gama de pensamentos e também de conhecimento e de pseudos ou autênticas sabedoria, sob o ponto de vista, evidentemente, da cultura helênica. Onde nós podemos perceber isso presente nas Sagradas Escrituras? Os livros sagrados vão trazer para nós, e neste período também os autores vão se debruçar sobre isso, os autores bíblicos, não é? Para, mais do que nunca, eles também manterem a genuína fé. Porque numa região diferente, com costumes diferentes, línguas diferentes, não é? Esta fé pode sofrer influências e até mesmo ser descaracterizada. Então, gostaria até de tomar com você algum exemplo sobre o que acontece diante desta realidade. Neste momento é importante entendermos a presença e a necessária, segundo o ponto de vista, evidentemente, de quem escreveu e da comunidade, então, judaica da época, os livros chamados sapienciais.
Nós já falamos um pouco sobre, de uma certa maneira, sobre todos os livros do Antigo Testamento, até mesmo como conjunto, mas o que os livros sapienciais querem ressaltar? Você pegando o livro, por exemplo, e um muito importante, é o último da Bíblia, do Antigo Testamento, o livro da sabedoria, ele vai tentar resgatar e manter essa identidade. Ou seja, quando nós olhamos este confronto de culturas, nós percebemos que aqui se estabelece uma referência muito importante para o povo de Deus sob o ponto de vista da fé, e que é um contraponto àquilo que vai se estendendo no meio do povo, e inclusive no tempo de Jesus nós vamos perceber isso, que é a questão da verdadeira sabedoria. Nós temos então a sabedoria grega, e aí nós nos perguntamos, a partir dos textos sagrados, como que o povo de Deus se relacionou com esses valores. O livro dos Provérbios, se você tiver a oportunidade, pode tomá-lo aí só para que a gente tenha uma ideia. No seu capítulo 1, ele nos diz o seguinte: para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito, retidão, para ensinar a sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir. Para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. E no versículo 7 ele vai dizer: o temor de Yahvé é o princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. O que é que nós temos aqui? Exatamente essa tentativa de manter a grande herança da fé do povo de Israel. É uma diferenciação daquela cultura helênica sob o que de fato nos leva à sabedoria. Se pegarmos também um outro texto muito interessante, não é? O Salmo 1, olha que coisa bastante interessante sobre esse aspecto também para notarmos a respeito disso. Veja, o Salmo 1, ele diz assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto aos riachos, dá o seu fruto no seu tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Ou seja, o que o salmista quer também nos dizer? Que o grande segredo da sabedoria não está na elucubração dos pensamentos. A sabedoria para eles não é algo etéreo, algo que fica só no campo das ideias. Não, a sabedoria ela é aplicada à vida. E qual é o grande segredo para se ter sabedoria? É meditar a lei do Senhor dia e noite. Então, ter a lei, ter amor à lei do Senhor, manter esta comunhão com Deus é o princípio e o fundamento da sabedoria. Veja como
as questões, às vezes até mesmo questões culturais, questões históricas, questões políticas ou geográficas, elas interferem na forma como que os livros também são escritos. E por que é assim? Gostaria também de chamar a atenção para você nesse ponto, porque os livros sagrados, eles não são escritos sem nenhuma intenção. Eles têm uma finalidade muito precisa. Eles querem atender a uma necessidade do seu tempo. Por isso, os livros, por exemplo, sapienciais, querem nos ajudar a viver nesse tempo de uma certa tentação, poderíamos dizer, no sentido de aderir a uma nova religião ou um novo pensamento que surge e que pode nos desvirtuar, como diz aqui o Salmo, do caminho do Senhor. Então, a sabedoria aqui, ela é resgatada exatamente por esta finalidade. Por isso, o livro da sabedoria, escrito também nesta época, e que é o último dos livros do Antigo Testamento, ele tem esta conotação, assim como o livro do Eclesiástico, tá certo? Então veja, é importante a gente entender, porque a partir daí nós não temos mais os livros escritos. Portanto, o povo estará vivendo dentro de uma realidade cercada de tantas outras realidades, diferentes daquelas às quais eles estão acostumados e se identificaram. E a grande questão aqui é como manter a fé dentro de um ambiente plural. Talvez seja o desafio do nosso tempo. Onde eu posso estabelecer o meu critério fundamental para que, no meio de tantas opções, tantas vozes, tantas sugestões, eu possa discernir verdadeiramente para que lado e a quem, evidentemente, eu escutar. E aí nós, mais uma vez, nos fazemos uso nos socorremos da própria palavra de Deus, que vai nos dar essas direções também, não é? Ou seja, Tiago vai dizer, quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com solicitude. Então fica para nós este convite, para cada vez mais mergulharmos na palavra de Deus e da palavra de Deus tirarmos ou encontrarmos com esse dom tão precioso, o dom da sabedoria, que tem a ver, como diz o Salmo, com o conhecimento do Senhor. E lembramos mais uma vez aquele dito de São Jerônimo, não é? Que foi o grande tradutor das Sagradas Escrituras nos seus primórdios. Desconhecer as Escrituras é desconhecer Jesus Cristo. Então, que este momento ajude-nos a retomar o amor pela palavra de Deus e que, através da palavra de Deus, possamos também encontrar o próprio Deus que nela se manifesta. Uma boa leitura e até o nosso próximo encontro.